Olá, mais uma vez aqui estamos da Igreja de São Paulo, em Brookfield, para mais um programa em língua portuguesa, Café com José. O meu nome é José Bernardo e aqui da Igreja de São Paulo, em Brookfield, nestes últimos 5 anos, temos levado mensagens em língua portuguesa e na língua inglesa. Quando começámos este programa, o propósito era proclamar a mensagem do Evangelho e hoje, como temos o acesso à tecnologia, usamos com esse propósito para que as pessoas tenham o conhecimento da salvação que existe em Jesus Cristo e não só aqueles que já estão na fé e de uma maneira de de aumentarem e construírem, como assim, digamos assim, a sua fé, ou portanto, como um modo de construir a fé através da Bíblia, do estudo da Bíblia e das mensagens que levamos até a vocês. Portanto, vou dar portanto, esta semana vamos falar de dois fundamentos, portanto, isto foi tirado de uma passagem, portanto, muito famosa na Bíblia, que é o Sermão da Montanha. E isto é, portanto, a parte final do sermão que Jesus que dá-nos como um aviso, né, e, portanto, e faz talvez um sumário das lições que ele nos ensinou nestas três ou quase três capítulos de Escritura, portanto. Isto foi tirado, como eu disse, do Evangelho de São Mateus, e o Sermão da Montanha, e portanto o título desta mensagem desta semana é Os Dois Fundamentos, e vou começar a ler antes de mais nada, portanto, vou começar no verso 24 do Evangelho de São Mateus. E portanto, as reações à doutrina de Jesus. E Jesus disse: Quem escuta as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, engrossaram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa, mas não caiu porque estava fundada sobre a rocha. Aquele que, porém, que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante ao néscio que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, engrossaram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa e ela desmoronou-se e grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de falar, a multidão ficou vivamente impressionada com os seus ensinamentos, porque ele ensinava com quem possui a autoridade e não como os escribas. Palavra do Senhor. E, portanto, como eu falei sobre esta passagem de Escritura do Sermão da Montanha, Jesus terminou o discurso do Sermão da Montanha com um aviso, como eu me referi no princípio, e, portanto, aqueles que lhe chamam Senhor, Senhor, portanto, e não obedecem, portanto, como ele disse, tudo aquilo que ouve as minhas palavras, mas não as aplica, é como um nasce, portanto, ouve, mas não põe a sua fé em ação, é precisamente aquela a lição que ele quer nos ensinar, e é um dos fundamentos desta mensagem. Ele diz: são semelhantes àqueles que construíram uma casa sem alicerces, portanto, aqueles que não têm uma fundação. Não podemos construir uma casa sem alicerces. A casa, especialmente aqui, que precisa de cimento, uma base forte, que é para depois a casa ser construída sobre a fundação, ou os alicerces, como queiramos chamar. E ele diz, portanto, na passagem que eu li, diz, portanto, a torrente arremessou-se contra aquela casa e imediatamente se desmoronou, caiu, e foi, portanto, isto é uma metáfora para aqueles que, portanto, que a sua casa não é edificada qual é a fundação? É Jesus Cristo, e, portanto, quando estamos nele, ele guia os nossos passos e estamos na fé. Quando vem, está o ponto fundamental, quando vêm estas tempestades, não há tempestades que põem a casa no sentido real, mas as tempestades que vêm às nossas vidas quando não temos uma fé
por vezes a casa desmorona-se quando, por exemplo, perdemos um membro da família, quando perdemos o trabalho, quando perdemos outras situações, filhos que rebelem, a lista pode vir mais e mais, e portanto, e quando não, por vezes, o desespero vem nessas, quando a nossa fundação não está assente sobre o alicerce que é o Senhor. Portanto, o primeiro ponto desta mensagem, assentar os alicerces sobre a rocha. Jesus explicou que o homem que assentou os alicerces sobre a rocha, este é o reverso, ou, portanto, a outra lado da moeda, portanto, representa aquele que escuta as suas palavras e as põe em prática. Não é somente as ouve, apenas um ouvinte, mas cumpridor da palavra, e põe a sua palavra em ação. São Tiago, na sua carta, diz-nos também, diz a mesma coisa, e diz: sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós próprios, quer dizer, pôr a palavra em ação. Ouvir e cumprir, portanto, estes são dois, a chave, como se diz, ou dois fundamentos na rocha que para os verdadeiros discípulos de Jesus. Portanto, se nós ouvimos e não cumprimos, portanto, saímos fora da sua vontade, e é isso, portanto. Ao outro lado da medalha, ao outro lado daquele que construir sobre a areia, ou, portanto, em contraste, aí está, ou em reverso, o contraste daqueles que ouvem as palavras, mas não as expõem em prática, é semelhante a um néscio, ou aquele, portanto, que não muito esperto, é o sentido da palavra, que edificou a sua casa sobre a areia, isto é, caiu a chuva, engrossaram os rios e superaram os ventos, e grande foi a ruína daquela casa, e, portanto, caiu, portanto. Outra vez, qual é o sentido? O sentido é aquele que não tem a fé, que quando vêm estes problemas da vida, portanto, facilmente desesperam e, portanto, ou desistem, ou por vezes, alguns por vezes até terminam a sua vida. Por exemplo, não tem aquela força que exige, que isso recebemos por intermédio do Espírito Santo. Isto aplica-se também não só àqueles que não são crentes, mas a nós, porque quando nós não prestamos atenção e saímos da fé, é muito fácil acontecer, e quando os problemas vêm, não temos capacidade ou de os enfrentar, ou da maneira que reagimos. Jesus dá-nos o exemplo de que urge, diz-nos que os que ouvem a palavra põe no coração, isto é, põe a palavra dentro de si próprio, põe no interior, interiorizam a palavra, dá o poder de transformar as suas vidas. Não é logo de um dia para o outro, mas isto num longo espaço, e, portanto, Deus usa essas circunstâncias de tribulações, problemas, para nos edificar. É isto, e precisamente o propósito que Deus não é como um polícia, como alguma gente que está sempre à espera que nós fazemos alguma coisa mal, ou para nos punir, mas completamente errada essa visão ou dessa maneira de pensar, porque Deus usa tudo para o nosso bem, como nos diz na Epístola aos Romanos, e como o apóstolo Paulo também nos diz. Paulo diz-nos também, esta aqui na tirada da primeira Epístola aos Coríntios, diz-nos, porque ninguém pode pôr outro fundamento diferente daquilo que está posto. O fundamento é Jesus Cristo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a fundação é Ele. Quando nós construímos sobre a sua fundação, ou Ele constrói sobre nós quando estamos nele, Ele é que nos dá esse poder, a força e o seguir para o futuro com a nossa fé, que a fé
quando passa por estes momentos, a nossa fé fica cada vez mais forte. É esse precisamente o propósito das tribulações e das tempestades que, que ocorrem em todos nós, não somente aqueles que creem, como aqueles que não creem. Da maneira que reagimos, isso é que nos pode levar a fé a crescer ou de maneira, ou de, como se diz, de outro modo, em lugar de seguirmos em frente, começamos a ir para trás. Na economia, ou isto quer dizer que na, na nossa espiritualidade, ou nós vamos seguir em frente ou vamos para trás, não ficamos estagnados, como se costuma dizer, ou para a direita ou para a esquerda, não há outra maneira. Uh, a Bíblia diz-nos também portanto, o rei David também, o outro homem que punha a palavra no coração e diz: quando no meu coração as vossas palavras, guardo as palavras, tesouro as palavras no coração, que é para não pecar contra vós. Portanto, no Salmo 119 também, outro salmo que nos fala da palavra de Deus. Como edificar no fundamento de Jesus está, ele diz, como eu li, que ninguém pode usar outro fundamento sem ser Jesus Cristo, portanto, como construir na fundação. Quando lemos, por exemplo, o Sermão da Montanha, que é bastante longo e tem como diz, bem-aventuranças, e diz: bem-aventurado aqueles os pobres, bem-aventurados aqueles que sofrem, e portanto, e diz isso tudo, mas portanto, quando Jesus diz, portanto, estes ensinamentos, a pergunta é óbvia: como é que nós podemos viver nesse level? Portanto, para nós é impossível. Portanto, é isso o ponto que Jesus explica de tudo, que a lei, se aplicar 100%, nós não somos capazes de cumprir. É o problema que muita gente quer, que tentam viver sobre o que é impossível. Portanto, porque é que é impossível? Porque o Deus o nosso requer a perfeição, e nós, como somos imperfeitos, como é que vamos ser perfeitos a obedecer às suas leis? Portanto, mas ele dá-nos exatamente, ensina-nos, não disse, portanto, nós logo quando, ou no momento que somos crentes, ou que acreditamos, que logo no dia a seguir estamos logo a cumprir, a seguir à letra, como se costuma dizer. Deixa-me beber um bocado de mar de café, que a minha boca está a ficar. Isto quer dizer que Jesus disse: ok, a minha casa está completa, que isto é a casa de Deus, okay, e pronto, está. Vocês podem mudar a sua caminhada. Isto é uma maneira de falar. E aqui esta casa está sob a rocha, e portanto nunca tendes mais nenhum problema, ou nunca estás seguro 100%. Mas ele completamente ensina-nos de maneira que concedeu-nos um plano como construir sobre a sua fundação, ou sobre a rocha, que é uma peça ou um muro de cada vez na fundação, ou pouco a pouco. Isto é, as decisões que vamos tomando ao dia a dia, isso é que nos leva a estar mais perto, ou irmos do lado direito, ou ir para o lado esquerdo. Por isto é as decisões que tomamos durante o dia. Tomamos centenas de decisões, muitas vêm automaticamente, que nem estamos a pensar que as tomamos como normal, como o pão de cada dia, como assim que se costuma dizer. Como isto é pelas decisões que tomamos no dia a dia. Por exemplo, está agora a dar umas decisões que, por exemplo, o que é mais importante para nós, ou buscar riquezas, isto, ou para nós, estamos a falar aqueles que seguem o Senhor. Portanto, por exemplo, o que é mais importante para nós? Escolher o reino de Deus, ou ir atrás de riquezas, fortuna, isso. Portanto, o que é que a Bíblia diz? Não, que por vezes se as riquezas, portanto, se são a vontade do Senhor, mas normalmente não é. E portanto, quando escolhemos o seu reino, estar
e viver sobre e não na vontade do Senhor, o que é que se costuma dizer? Isso portanto, mais um muro que construímos sobre o alicerce. Ou quando decidimos mesmo amar aqueles que nos desprezam ou que não, portanto, que não estão na fé, ou que nos criticam ou ridicularizam por vezes, até os inimigos, por assim dizer, não é? É quando, portanto, rejeitamos responder para trás, como se costuma dizer, ou defendermos a nós próprios, e por vezes somos que não nos afeta ou, portanto, não damos resposta agressiva portanto, mais outra vez é como construir outra vez outro muro. E a lista podia ir aqui, ir. Todas as decisões que não vingança ou tirar partido das circunstâncias, ou por vezes, como eu disse, neste caso, como mesmo inimigos, não mostrar que nós que não queremos, não queremos ou guerra ou estar a defender-nos a nós próprios, é portanto, o ponto que eu me quero referir. Portanto, para concluir ou fazer um resumo desta mensagem, isto foi, como eu disse, tirada do sermão, e portanto, isto resume muito simples e diz, eles ouviram o sermão todo e depois quase este resumo, o que é que querem fazer? Ou construir sobre mim, ou por outro lado, escolheres o vosso caminho, ou o plano de Deus ou o nosso plano. É o ponto que esta mensagem nos leva. Portanto, edificar a casa sobre a rocha é como cada decisão, a ação, cada vez que fazemos a vontade do Senhor, ajudamos a construir o reino de Deus aqui nesta terra. A Bíblia diz-nos a obra de cada um ficará, isto foi tirado da Epístola dos Coríntios também, a obra de cada um ficará patente, pois o dia do Senhor a fará conhecer. Aí está todo o trabalho que nós fazemos, isto vai ser avaliado não nesta vida, mas na próxima. Portanto, Paulo diz nos Coríntios, pelo fogo será revelada e o fogo provará que vale o trabalho de cada um. Portanto, aquilo que edificamos sobre a rocha, ou aquilo que edificamos, portanto, sobre a areia ou palha, como diz a Bíblia, isso queimará, portanto, a recompensa não será nesta vida, mas para a vida que tem. Nós não obedecemos ao Senhor para ter essa recompensa na vida, mas obedecemos porque o amamos e sabemos que está no centro da sua vontade. É muito importante, não para Ele, mas especialmente para nós, para sermos bem-aventurados, como foi esta passagem. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Os três grandes pontos da mensagem, de resumir, é isto. Portanto, onde é que construís a vossa casa? Sobre o Senhor, aquilo que Ele nos ensina sobre a Bíblia e no dia a dia, portanto, fazer a sua vontade. Não quer dizer que nunca falhamos ou caímos, mas o propósito é não ficar aí, que levantarmos outra vez e seguir em frente. Ou, portanto, construir sobre a areia ou sobre. E, portanto, quando os problemas desta vida vêm, nós não temos aquela segurança e facilmente cair ou em desespero ou sobretudo frustração e que nós por vezes quando essas tribulações vêm sobre nós ou então decidir, portanto, caminhar com ele no dia a dia e, portanto, ele dá-nos uma promessa no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11. Ele diz: vinde a mim todos vós que trabalhais e estáis descansados, eu tenho o meu jugo é leve e o meu portanto, o meu trabalho é suave, ou o jugo, como se costuma dizer, que isso que era aquele portanto, antigamente, portanto, quando punhamos os bois um de cada lado, portanto, levavam o carro e, portanto, Jesus diz, não, o meu carro é leve e, portanto, é fácil que ele carrega parte do peso
das nossas tribulações e dos nossos problemas. Não quer dizer que resolva todos, mas temos a confiança que Ele nunca, prometeu que nunca nos abandonaria, nem nunca deixava-nos, portanto, como Ele nos prometeu, e essa promessa é válida até ao fim desta vida. E, portanto, foi a mensagem desta semana. Nunca quero acabar nenhuma das mensagens, mais um bocadinho de café, em português e em inglês, sem me convidar a ter uma relação pessoal com o Senhor Jesus Cristo. O propósito, como eu sempre estou com alguns me dizem, estou sempre a bater na mesma tecla, mas o propósito que Jesus veio a este mundo há cerca de 2000 anos atrás foi para morrer na cruz e pagar a penalidade que o nosso pecado acarretou desde o Adão e Eva até os dias que o nosso Senhor veio a esta terra há cerca de 2000 anos atrás. Ele veio sobretudo para tratar desse problema que o pecado é que nos afasta de Deus. Como Ele pagou com a sua morte e com o seu sangue, abriu uma porta, Ele diz que Ele mesmo é o caminho para nós ter uma relação pessoal nesta terra ou neste mundo. E quando esta vida acabar, que pode ser amanhã ou 50 anos para amanhã, ter um lugar no lugar que Ele disse que ia preparar para nós, que se chama céu. Com uma oração, Senhor, vem da minha vida, temos que se arrepender, e Ele pagou o preço, e Ele, portanto, quando encontramos o purgo e não quando pedimos o arrependimento, Ele, portanto, perdoa-nos, segundo a autoridade da sua palavra, e, portanto, temos uma relação pessoal e um dia, quando morremos... Este é o propósito. Uma oração como esta: Senhor, vindo à minha vida, sou um pecador, tendo compaixão de mim, perdoai meus pecados, eu quero ter uma relação aqui nesta vida. E quando esta vida acabar, quero ter um lugar no céu, como vós prometestes na vossa palavra. Também quero orar, sobretudo, para os irmãos e as irmãs e aqueles que combatem a guerra na Ucrânia, aqueles missionários... religiosas, sacerdotes, bispos e todos, e aqueles, especialmente os inocentes, as crianças, o povo, que Deus os proteja, sendo que manda os seus anjos que os protejam, e sobretudo dê força aos homens e mulheres para que combatem pelo país e portanto, especialmente pela paz que bem é precisa neste país. Também para o Presidente dos Estados Unidos, o Joe, para o Senado, o Congresso, os membros do governo, os governadores dos estados, os maiores, os autarcas das cidades e portanto, a polícia e bombeiros e todos aqueles, especialmente também, que se dedicam ao combate do vírus, que segue por todos, acho que parece que as coisas estão a melhorar e assim seja, que vá por esse caminho, portanto, aqueles também, doutores e enfermeiros, e que combatem a pandemia do vírus do corona e as suas variantes. E, portanto, eu quero que Deus os proteja e dê fortitude e força para continuar a fazer o seu trabalho. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Quero me despedir outra vez, até à próxima semana, e aqui teremos outra mensagem em português e em inglês. Até lá, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is Joe Bernardo, and we are here again in St. Paul Church in Brookfield. And we finish another message in Portuguese, and the title of this message today was the two foundations. Always I remember, come to my mind to remember, this is our fifth year in our program. The purpose is to take the message of the gospel to those who don't know the Lord yet, and to build the faith of those who already they are in the faith, and to nourish him by God's word, and this message, all they are centered from God's word, the Bible. And this week we talk about the two foundations. So this was taken from the well-known Sermon of the Mount, and this was in the last stage of almost in the final. So Jesus
finished this Sermon of the Mountain with a warning, and he pretty much resumed, all the sermon in a few words. So I'm gonna read a few verses from the 7th chapter of the Gospel of Matthew, from 24 to 30. So I have already here these few verses I can read to you now. And the God's word says, anyone who listens, and Jesus said that these words, they come from his mouth. Anyone who listens to my teaching and obeys me is wise, like a person who builds a house on solid rock. Though the rain comes in torrents, and the flood waters rise, and the winds beat against that house, it won't collapse, because it's built on the rock. But anyone who hears my teaching and ignores it is foolish. He's like a person who builds a house in the sand. When the rains and the flood come, and the winds beat against that house, it will fall with a mighty crash. After Jesus finished speaking, the crowds are amazed at his teaching, for he taught as one who had real authority, quite unlike the teachers of the religious law, the word of the Lord. So, as I mentioned in this passage I finished reading, the title of message this week is The Two Foundations. Jesus finished the discourse, or as I mentioned, the Sermon of the Mount, with a sharp warning, and those who call him Lord, Lord, and without obeying him, and that was obeying these teachings, and are deceiving themselves, and he compares those who build a house in the sand, or those who build a house like without a foundation. That is pretty much the point. The first point of this message is building in the rock. The rock always is a metaphor through Old and the New Testament of our Lord God. Is the rock, and we stay in the solid foundation. And Jesus explained that the man who built his house on a rock represents a person. Is a measure, like a metaphor he gave to us. Those who hear Jesus' teachings and does them, is a person, is door, not just a listener. So he put his faith in action. That's the point. And James said in this epistle pretty much the same thing. He said, but be doers of the word, and not only merely hearers who deceive themselves. It's from James 1:22. Hearing and doing are the keys, or are the two main like rocks, to be a follower of Jesus. Without obeying, or without listen to, hearing, you gotta hear his word and put the word in action, or apply to our own lives. That's the meaning. Building on the sand. In contrast, he gives the other side of the coin of the anyone who is responsible, or you don't hear the word, is as Jesus' word, or reject, or even don't pay any attention, is like a foolish man who built his house in the sand, and came a great storm, and the house fallen. So this is the metaphor is applied to our lives. So our Lord used like a figure of speech to two types of persons of these followers: those who build a house on him, those who follow his teachings, those who apply the word to apply the word to his own life. Those are building the rock by the decisions and obeying. That a similar. That's the point of those they build on the rock. Jesus implied that similar end waits those who fell
those who don't obey his teachings, and use those who listening to him to take his message to heart and allow it to transform the way they live it. The word of God transforms us. If you apply it to our own lives, and God always I tackle that. God uses people, circumstances, trials, tribulations, good times, bad times, to use that as a propeller or for us to move forward and to build our faith. That's the purpose of the trial. Not because God is a cop, he try, okay, if you do something wrong, I try to punish you. Farther from the truth. Our Lord used everything in the book of Romans, even he said, God works all things for those who love him. What the word all things means, the good things we do, the bad things you do, and the ugly things you do. God can use that to build our faith. That's the meaning of that verse. The Bible says too, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Another teaching of our Lord, and this was King David using this one Psalm 119. The word hiding in the heart, give us the strength to not sin, or give him the strength and build his faith too. Is another way to put this in action. And Paul said pretty much the same thing. And in the first epistle to Corinthians, he said, "For no one can lay any foundation other than one that has been laid, and that foundation is Jesus Christ." How you build on Jesus' word, how you, okay, Joe is good to say that, but how am I supposed to do that? And the Bible is, Jesus give a clear example the way you building this house, building this foundation. You may, when you read like the Sermon over the Mountain, and if you see the standards, even Jesus, he raised the standards, the law said that, but I say that, you interpret the law this way, but I teach you, because he is the one himself, he gave the law to the people, so he's the way interpret is the right way, because that's the way the purpose they gave the law to the Hebrew people almost 1,000 centuries before our Lord come to this earth. And how you build in Jesus' word, as was the point. You may read it, like I said, the sermon, and it seems like it don't give just too much hope there, because why? Because the standards of God is perfection. A sinful man like we are, you can live a perfect life. So what am I supposed to do? First, if you build in this house, in this foundation, what this means, if you are in Christ, you really follow Him, He give her the strength. Doesn't mean we never fall, but the key always is stand up and keep moving forward. So, well, I can never live that, as I mentioned, but Jesus didn't. Okay, Jesus, okay, that's the point, He said, okay, pack up your truck and move, for this house is already built on this house, but you don't say that, stay wherever you are and wait, and what you build. You build out of faith by the daily decisions you take. How you do that, to take the godly decision. Always the decisions you take in a daily basis, or you go to right or to left. They can be build our faith, or the other way you can move us farther from God. For a Christian, it's never be like you stand still, or no, or you grow moving forward, or you go back. No other. You don't stay in the same. In the same like you are now in the faith, or your faith going to be built up, and then you start losing, more, getting by the other words, more weak and weak. Instead, they gave us a blueprint the way you build that life in the rock. Example, when you believe he chooses all just to health and be rich and everything, or he chooses his kingdom. The example can go on and on, and if you choose his kingdom, is another like a wall you build
It's just I'm giving example in this foundation. If you choose to love those who deliberately disregard us, show him, not defend ourselves or start ready to fight back. Another one you build again in this foundation. So on, the list can goes on and on. And to resume this message, the main point of this message is always, what is your foundation? You build in the sand or you build in the rock? The rock always represents our Lord. If you build in our own plan, our own desires, our own neglecting God or neglecting our Lord, what happened? You start to go our own way, and always the decisions you take always bring consequences. That's the problem. And each decision, each action, each time you will to God's we build you build in God's kingdom in this earth. And the Bible says to work. This is Paul wrote in the Corinthians, and he said the work of each builder will become visible, and for the day of disclosure, all will be the day when they will be disclosed, or on this our life ends in this earth, and or our Lord, as always I mentioned, return before we die. That's the point. And Paul said, because we will reveal with the fire, and the fire will test what sort of work each one is done. You see, whatever you do, to explain this point is that whatever you do for the Lord, and always be rewarded on whatever you do. If your motivation is the right, or sometimes you start to with the wrong motivation, but along the way you start to realize we do not because of our duty, because of our love for the Lord. And in the end of this life, of course, you will be rewards, and the test of our work, like Paul explained in Corinthians, said, you put your work on the test. If your work is like straw, you're gonna be burned. But if your work is you build in the rock, so your work you get the rewards. So that's pretty much the point of the teachings of our Lord. So the Sermon on the Mountain was about 3 chapters, and the main point always our Lord is to live God's standard like the law requires is impossible. But if you have the help of our Lord in the daily basis, you can live that life, give her the strength to go forward. Even when the trials of his life come, storms, he help us to go through. And that's the problem with a lot of people when they don't have that foundation. When the trials and the storms come, the despair comes, hopelessness, and sometimes even people, they try end up with life because despair comes when you have any hope. Then our hope is in our Lord, and he promises, to I never leave you or forsake you, and I will be with you until the end of the age or in the time. And this pretty much was the message we proclaim in Portuguese and English. So I never want to finish any of our program, and that doesn't matter or in Portuguese or English, to invite you to have a personal relationship with the Lord. Always I nail that, a lot of people even criticize me, but the point is, the foundation of our faith is sin was separated from God. The purpose to deal with that, our Lord come about 2,000 years ago and die in your place and in my place. So what am I supposed to say? Lord Jesus, I repent of my sins. I know you pay the penalty for that the sin, and I want to have a personal relationship with you in this life. And when this life ends, we never know when it can be tomorrow, another year from tomorrow. Have a place in the eternal kingdom, because our Lord, He promises that to us. I will prepare a place for you, and I never leave you or forsake you. And He said in Jeremiah, He said, those who seek me diligently from their hearts, they will find me. If you are one of those who want to seek the Lord, repent of your sins, tell Lord, have mercy on you, and you're going to be found by Him. And I want to also pray special today for the people in Ukraine, and special for the missionaries, the innocent children and the people. And I pray to God, the Lord protect, send His angels to protect
the people and those especially more vulnerable. And I pray to give them strength to the people to defend their country, and I pray for those who foreigners that live there, the Lord keep them safe, and we pray for the salvation, even for the Russians too. Most of them, they are not agree, but they are members of the country, and the Lord have mercy on them too. And I pray here for this nation, for the President Biden, for the Senate, Congress, the House of Representatives, and all branches of the government. I pray, Lord, they seek special for God's wisdom, not merely wisdom. And we pray for our governors, our mayors of the towns and cities, and our police, firefights, and those exercise authority over us. Also those who keep working in the pro of the sick, fighting the pandemic of the coronavirus. Seem like is a good sign that things start to go slow down, and I hope the Lord take this pandemic out of the face of the earth, and we can live in a normal way like was before. So pretty much was what we talk about, and I wanna promise will be again here or again next week with another message in Portuguese and English. And until then, God richly bless you. Have a nice weekend, and in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen.